Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Bom dia, mas como a gente sempre fala, mas se nós dessemos boa tarde, também não ia fazer. Tava tudo certo. Porque é em relação ao dia, sabe? Mas, de qualquer maneira, bom dia. A gente aprendeu isso, né? Que antes, Bom dia, até boa tarde, porque... boa noite. Antes de meio-dia, bom dia. Não né? almoçamos ainda, vamos almoçar daqui a pouco. Mas se nós formos pensar no dia como um todo, é um bom dia, sempre. E como nós sempre falamos, que esse programa sirva para que a gente retempere a nossa comida espiritual. Esse é o alimento que nós precisamos, porque a gente precisa alimentar esse espírito. Esse negócio que estamos fazendo agora nas panelas físicas, corpo, né? alimenta o nosso corpo físico. Mas e o nosso espírito? Como é que ele vai ser alimentado? Então, gente dá muito mais prioridade à alimentação do corpo físico, né? Em todos os sentidos, né? Do alimento, das posses, dos desejos, dos prazeres, do que do alimento real, necessário, indispensável, que é o alimento espiritual. Então, esse alimento que nós precisamos, que nós temos que ter, assim, empenho em nos alimentarmos, é esse alimento espiritual. E esse alimento, ele não precisa acontecer meio-dia, não precisa acontecer às 13 horas. O nosso alimento espiritual, ele pode acontecer a qualquer momento. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para alimentarmos esse espírito. Que está aqui nesse corpo físico para desempenhar funções, para realizar atividades necessárias ao seu progresso, ao seu desenvolvimento. Nós não estamos aqui para modelarmos simplesmente esse corpo físico. Nós temos uma amiga que ela diz que nós não somos esse manequim 42, 46, Sim. 48, CPF tal, e RG tal. Nós não somos isso. Até porque, né, Célia, quando chegarmos no plano espiritual, ninguém vai perguntar qual era a nossa profissão, quanto nós tínhamos de conta bancária, não vai perguntar nosso CPF, cadê a identidade, nada disso. Não é? Então, nós seremos o que nós levarmos daqui como pensamentos. Então e sentimentos. É esse alimento que nós temos a satisfação de partilhar com vocês, esse empenho que nós pedimos ao nosso Pai, que alimente esse nosso espírito, que possamos, Pai, trilharmos esse caminho que o nosso Mestre Jesus veio aqui nos mostrar, veio aqui partilhar conosco. Queremos e necessitamos, Pai, de evoluirmos, de tratarmos esses nossos vícios, esses nossos pensamentos de maneira mais correta, de maneira que possamos justificar a sua imagem e semelhança. Esteja conosco, nos fortifique nessa nossa necessidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Célia, nós ainda estamos no capítulo 5, que tem como título, né? Nós vimos aqui almas enfermiças. E nós estamos vendo, nós estamos acompanhando a turnê
que André Luiz está fazendo fora da Mansão Paz. E nós já vimos, acompanhado pelo Orzil, que é aquele servidor. E o Orzil disse que tinham 3, ele estava tomando conta de 3 espíritos que estavam ali abrigados, nas 3 celas. Nós já vimos lá o Corsino e estamos agora no Veiga. Semana passada nós iniciamos trazendo para vocês a situação do Veiga. O Veiga foi aquela pessoa que lutou, relato dele, né, durante 25 anos para ter direito a uma herança deixada pelo avô. Quando, enfim, ele consegue acessar, ter direito a essa herança, ele desencarna. E, evidentemente, fica revoltado com isso. Por outro lado, o Veiga tem 3 filhos, homens, do primeiro casamento. Ele se casa novamente. Essa segunda esposa cria esses meninos. Só que o Veiga, ele se nega a ir para uma colônia espiritual, porque é o nosso destino. Quando nós desencarnarmos, nós não temos mais que ficar aqui na crosta terrestre. Aqui são para os encarnados. Nós temos que ir sermos, ou tentarmos, rezarmos, orarmos, pedirmos, para sermos abrigados numa colônia espiritual. Qual delas? Aquela que for compatível conosco. A gente pensa muito no nosso lar, mas a gente está vendo que existe, nós já vimos isso, né? Existe dezenas de outras colônias espirituais aqui no Brasil. Então, que a gente vá para aquela colônia espiritual mais propícia, que com as nossas vibrações, com as nossas condições. Então, mas o Veiga, Célia, ele não quer ir embora. Ele fica na sua residência, porque ele quer saber como vai se dar essa partilha dos bens. E aí vem a grande decepção do Veiga, porque ele percebe que começa a haver uma disputa entre os filhos para saber quem vai ficar com mais dinheiro daquela fortuna que ele deixou. E o pior de tudo, aquela que era a esposa do Veiga, que criou esses meninos, não como mãe biológica, mas como mãe do coração, eles dão medicamento para que ela seja internada numa clínica psiquiátrica. Isso revolta o Veiga. Ele chega a ter desejos, como ele apresenta aqui, de vingança para com esses garotos. Então foi assim que nós terminamos semana passada o livro Ação e Reação. Nivaldo, uma correção, porque eu várias vezes no programa passado, quando fala assim, o dirigente, e aí eu falei várias vezes Druso, e não é Druso, é Silas. Silas. Porque no início do capítulo 5 vem assim, findo o repouso a que nos dedicáramos, Silas, por inspiração do dirigente da casa, Druso, por inspiração de Druso, veio convidar-nos a rápido passeio pelos arredores. Então, fica a correção. No programa passado, todas as vezes em que eu falei Druso, perdão, mas é Silas. Então, Célia, fala do Veiga, né? Que nós vimos semana passada, ele se referindo aos filhos, a atitude dos filhos, ele diz assim, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturam. Olha que pensamento que o Veiga tem para com os filhos, né? Mas dá uma certa tristeza até na gente. É um pensamento de um pai para com os filhos, né? Mas é o olho por olho, dente por dente. Que hoje apossa a mente do Veiga, né? Transformando o choro convulsivo em gargalhada, quer dizer, o Veiga muda, né? Estridente passou a bradar,
meu dinheiro, rir daquelas gargalhadas, meu dinheiro, exijo meu dinheiro. Quer dizer, ele ainda se achava proprietário desse dinheiro. O assistente voltou-se para Orzil e considerou-o compadecido. Sim, por ora, a situação do nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo, ou seja, ele tem que continuar detido, ele não tem como ainda ter acesso à liberdade. Deixamos o doente imprecando contra nós, de punhos cerrados, e abeiramo-nos de outra cela. Então nós já vimos o Corsino, vimos agora a situação do Veiga e vamos para a terceira cela, porque o Orzil tinha dito no início que eram 3 celas. Né? Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo. Um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Nivaldo, me veio aqui, muitos devem estar pensando assim, mas eles são espíritos. Espíritos... Está preso? Está preso? É. Então, só para esclarecer, porque a gente viu esse filme Ghost, então passa pela parede, entra dentro do metrô, ele andando. E por que aqui está preso? Por que ele se deixa se prender? Se deixa prender. Então, quando nesse caso aqui do Veiga, ele está tão materializado, ele está tão ligado à matéria, que a mente dele perfeitamente faz com que ele fique encarcerado. Ele veja aquela grade que o impede. Até porque a gente, no nosso estudo lá do livro dos médiuns, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Sobre a passagem de objetos, esses espíritos que desaparecem e trazem objetos. Então, essa passagem pela matéria, você estava inclusive explicando. E a gente pode ficar questionando, né? Então, mas ele aqui está preso? Eles se estão presos porque o pensamento deles ainda é muito materializado. Então, eles não conseguem, eles não sabem que eles podem passar pelas grades. Eles não sabem disso. Eles não têm como. É como o volitar. Né? André Luiz precisou de algum tempo para que ele pudesse flutuar, ter se deslocar, essa consciência de que ele ele podia se deslocar através do pensamento. E aí a gente lembra novamente do Ghost, a hora da moedinha, que ele tentava e não conseguia, mas a hora que ele se concentra, ele consegue. Ele determina aquela vontade, ele consegue. Então, tudo no espiritismo, tudo na doutrina espírita tem uma explicação. Nada porque isso aqui não é historinha. Mas ali aconteceu isso e agora está... Não, tem uma explicação para tudo. Então, esse terceiro espírito que se encontra nessa cela, que o André Luiz descreve como uma cena... Ele está muito triste, com as mãos entre a cabeça, olhando para uma parede próxima, né? Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, o modo de espelho invisível retratando-lhe o próprio pensamento. Vimos larga tela viva em que se destacava enluarada rua de grande cidade. E na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro. Então André Luiz agora está visualizando o pensamento desse espírito, que nós não sabemos o nome ainda. O que aconteceu? Qual é a cena que está, qual é a forma, pensamento que está em sua mente? Né?
Então está descrevendo aqui, ó. Ele estava, vimos, larga tela viva em que se destacava enluarada a rua de grande cidade. E na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado, até matá-lo sem compaixão. Achávamos-nos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Punitivas recordações. Olha o que você falou, que a gente sempre fala aqui. A nossa consciência. A nossa consciência que vai nos punir. Então essa pessoa, ele perseguiu de carro um transeunte bêbado e o matou. Mas essa atitude está trazendo para ele hoje sofrimento. E aí a gente para e pensa que aqui na justiça do homem... Pode ser que ninguém tenha descoberto. Que ninguém tenha visto. Ninguém viu, não tinha câmera, ele foi embora para casa e passou despercebido. Ninguém soube quem foi que matou. Na justiça do homem, na justiça terrena, não vai acontecer nada, mas na justiça divina vai. Então, achávamos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam a punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. Quer dizer, sabe aquela hora, Célia, que a gente comete determinadas atitudes, ações, e depois a gente se arrepende? Pois é. Então, que bom que a gente pudesse contar até 3, até 10 antes de falarmos ou até fazermos determinadas coisas. Porque depois o arrependimento vem e a gente sabe, né, que tem muitos encarcerados hoje, que daria tudo para voltar 1 segundo antes do ato cometido por eles. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Então Silas chama e ele desperta como uma fera. Instintivamente, precipitou-se sobre nós, num salto espetaculoso que a enxovia, conteve e bramiu. Não há testemunhas. Olha o pensamento dele, olha a forma pensamento dele, olha o que ele brada. Não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz. Não obstante o odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me? Covardes! Espreitavam-me então a rua morta. Não respondemos. Então, olha só, ele parte para cima do grupo que está ali, se defendendo, numa autodefesa, e dizendo que não há testemunha. E realmente, no mundo, quando ele cometeu esse ato, né, Célia, ninguém viu. Ele provavelmente matou essa pessoa que ele diz que com razão o odiava, mas que não há testemunha que foi ele. Então, não foi ele. Ele provavelmente deve ter passado por essa situação no mundo material, encarnado, por isso mesmo. Mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, a própria consciência dele o acusava. Né? E aí, nós comentamos ainda há pouco, no programa passado, que a nossa consciência vai nos cobrar. E aqui a gente, olhando a fala desse irmão infeliz, a consciência ainda não cobrou ele. Ele ainda continua revoltado. Ele continua dizendo que não foi ele. Veja, mas ele vai... Querendo justificar como ele fez isso quando encarnado, ele quer justificar que ele não teve culpa nenhuma, que ninguém pode provar que foi ele. Só que o pensamento dele está lá. No mundo espiritual, você lê o pensamento. Então, André Luiz, o próprio Silas, percebe o pensamento dele, que foi ele que matou.
E daqui a pouco ele vai, conscientemente, ele vai... Então, não responderam, né? Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do crime que cometeu. Então está na mente dele. Crendo continuar depois da morte a encarnecer da justiça. Escarnecer da justiça. O que ele fez quando encarnava, né? Da justiça. Sabe, a impunidade. Mas aqui na matéria pode acontecer de acontecer a impunidade. E que justifica, então, várias situações que nós passamos. Mas no mundo espiritual, não. Hilário, estupefato, interferiu ponderando. Naquele doente que vimos, cercado pela figura de 3 mancebos. Do Veiga, né? E neste companheiro que contempla uma cena de morte, nosso amigo apreendeu-lhe o pensamento e completou-lhe a anotação asseverando. O Silas não deixou nem que ele terminasse. Já percebeu qual era a dúvida dele. Vimos 2 irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental com que os alimentam. Então, o que acontece, inclusive conosco aqui, já falamos isso, Célia, muita da gente fica enredado num pensamento, num problema, e a gente fica naquele ciclo de pensamento negativo. Então, é preciso que a gente aprenda a se desvencilhar desse pensamento. Através de prece, aqui encarnado, por exemplo, a possibilidade de acontecer isso. Nesse instante, alcançávamos o 3º cubículo, em que um homem feridento esvomaçava as feias chagas. Então, nesse instante, alcançávamos o 3º cubículo em que um homem feridento esvumava as feias chagas, usando as próprias unhas. Então, as chagas, ele arrancava aquela pele, né? Sangrava, aquelas feridas. Feridento, cheio de feridas. E ele passava as unhas nessa ferida, provocando sangramento. A atmosfera, francamente, pestilencial, exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Imagine você visitando uma cena dessa. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, chamando amargamente: compadecei-vos de mim. Sois médico? Atendei-me por amor de Deus. Vede os detritos em que me apoio. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhes os gestos, e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob nossos olhos. Então ele próprio estava criando aquela cena ali. E aí a gente vai entender o odor que eles sentiram quando eles entraram. Porque esse odor era real. Eles sentiam, porque eles materializou emanavam aquilo. Doutores, continuou ele, em tom de súplica. Há quem diga que roubei dos outros a fim de satisfazer meus vícios no alcoide que eu frequentava. Mas é mentira. Juro-vos que
morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-as quando pude. Ainda assim, adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois. Socorrei-me porque quem sois. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. O assistente convidou-nos à retirada e explicou. Quer dizer, nem houve um diálogo com eles, né? É um antigo, inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam. Por muito tempo ainda, a morte dele, a mente dele, oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. Então, é a mente dele cobrando exatamente todas as atitudes equivocadas que ele teve enquanto encarnado. Ele, o assistente Silas está aqui dizendo que ele se entregou, aos prazeres inúteis. Ele só viveu isso. Então agora ele desencarna por uma doença que ele adquiriu. Não diz aqui qual André não nos relata qual é a doença, mas a gente supõe. As mulheres desditosas, que ele auxiliava, a gente supõe que doença foi essa. E agora ele, no mundo espiritual, ele continua a viver, porque ele cria aquilo. A consciência dele cria aquilo tudo. E aí, essa visita, Célia, assim, continua assim, ó. De regresso ao Turgúrio de Osil, perguntei sem preâmbulo. Nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, aclarou Silas bondoso. Ou seja, qual a pergunta? Eles vão continuar assim até que mudem a forma de pensamento? Com certeza. Até que eles possam cair na real, até que eles possam despertar e aceitarem uma outra forma de pensamento, aquele que atropelou entender que ele agiu errado, o outro pai entender que os filhos, que ele não tem mais nada a ver com isso, eles vão sofrer até que haja esse entendimento, até que eles se renovem. Tem uma série de coisas que a gente pode ficar assim questionando, mas se eles pensam dessa maneira, se eles ainda não se renovaram, por que foram acolhidos? Sim. Porque já estão em condições de... Já começaram a questionar. Muito embora aquele que atropelou, ele acha que ninguém viu, não podem provar nada. Então, mas só provando... Mas ele vai despertar. Ele já apresenta alguma inclinação para uma mudança, um entendimento. Então, já se apartam dos outros que estão ali... Então, tudo sem nada modificar. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica. E aí continua, provavelmente Hilário ou André Luiz questionando, né?
E que devem fazer para atingir a melhora necessária? O que eles têm que O fazer? que o Corsino, o Veiga, não ficamos sabendo o nome do terceiro, né? O que eles precisam fazer? Indagou Hilário com insofreável assombro. Nosso amigo sorriu e obtemperou. Claro que ele vai trazer toda uma condição, né? O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Simples assim. Se nós mudarmos a nossa forma de pensar, nós vamos mudar a forma de agir. Não é? É isso que ele está resumindo aqui. Se eles mudarem a forma de pensar, eles vão mudar a forma de agir. Eles vão aceitar. Como que eles vão mudar a forma de pensar? Aceitando os seus erros. E isso serve para nós também, né, Célia? Uhum. Como é que a gente vai mudar a nossa forma de agir, do que nós estamos, como nós estamos sendo? Aceitando que a gente está equivocado e resolvendo mudar a nossa forma de pensamento e agindo dessa nova forma agora. Então, nosso amigo, né, diz assim, ó, o problema é de natureza mental, modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou novo brilho no olhar e percussiente e acentuou com segurança. Isso, porém, não é tão fácil. Ele vai trazer, porque a gente falando aqui parece até que é assim, né, Célia? Vamos mudei o pensamento. Mudei, está resolvido. Porque o nosso pensamento não é igual um disjuntor. Sim. Liga, desliga, liga, desliga. Não é. Quantas vezes nós estamos fazendo uma oração e aí nosso pensamento divaga e a gente tem que trazer ele para cá de novo. E daqui a pouco ele está lá e a gente traz. É uma luta incessante. Isso, porém, não é tão fácil, ou seja, essa mudança de pensamento. Consagram-se vocês presentemente a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Então, nós estamos estudando o livro, né? Causa é ação e reação. E ele fala aqui nos estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderaram fatalmente em nossas vidas. Libertam-nos quando se enraizam bem e cintileza as leis divinas. Então, todas as vezes em que nossos pensamentos eles se fixam no bem, ele sintetiza as leis Ele nos divinas. liberta. Quando pensamos, Ele vai nos libertar. quando agimos dentro das leis divinas, estamos libertos. É isso que ele diz. Libertam-nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas. E encarceram-nos quando se firmam no mal. Então já começou a dar ideia. Porque a gente tem que repelir todo pensamento maldoso, todo pensamento mal. Vamos sempre trazer o nosso pensamento para as leis divinas, os ensinamentos de Jesus. Né? E aí a gente fala assim, mas é tão difícil isso. É difícil, mas aqui Silas diz... Mas isso é um processo, né, Célia? Não é fácil. Ele mesmo diz aqui, não é fácil isso não. Mas é um processo. Mas existe uma regra áurea. Isso aí. Não fazer ao outro o que você gostaria. O que eu não gosto que façam comigo. E aí, isso aí a gente pode fazer, não pensar, não sentir, Sério? não falar. E a gente nasce, quando a gente nasce, a gente não sabe nem falar, não sabe andar, sabe? A gente não é um processo. A gente aprende a andar, a falar, a gente vai aprender a ler e a gente vai aprendendo. Então, é esse processo lento interno de mudança de pensamento que também nós temos que nos submeter. Não vai ser no estalar de dedos, não. Há um tempo para isso. É uma semente que precisa ser plantada, regada, para que ela possa crescer. Então,
voltando aqui, esses pensamentos maus e encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos expressa a delinquência responsável, enladeando-nos por essa razão os viscos sutil da culpa. Afirma velho aforismo popular na terra que o criminoso volta ao local do crime. A gente não fala isso, né? É. O criminoso volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Por isso é que André Luiz, o Silas, percebe a forma pensamento deles. Eles se entregam, eles se denunciam, porque eles trazem preso à sua mente aquele pensamento da delinquência cometida por eles. Aqui ele usa uma palavra, visco. Quem é mais antigo vai talvez saber. Eu não saiba o que é visgo. Visgo. Aquele negócio que tem na... Usava-se para caçar passarinho. Não, a bio. A bio, quando a gente come a bio, se tiver alguém novinho ouvindo, a bio, o que é isso? A bio é uma frutinha que quando a gente come, aquilo fica tudo colando. A boca fica colada. Na jaca... Tem. Na jaca tem muito, e passa aquilo no galho e deixa ali o passarinho pousa e fica sair. preso. Então é esse visco sutil da culpa. Ela fica presa. Fica presa. A tua mente. Esse visgo cola a culpa à tua mente. A gente pode negar, mas a consciência sabe que a culpa existe. E reparando em nossa perplexidade, acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando à afeição de onda, com velocidade muito superior à da luz. O pensamento atuando a efeito de onda. A onda leva com velocidade muito superior à velocidade da luz. Célia, no superior. pensamento, a gente dá a volta à Terra em segundos, milésimos de... Né? Então, é pra gente... pensei e aconteceu. Pensei e foi. Não é? Então, a gente precisa começar a se policiar. E lembrando-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa, nós produzimos pensamentos. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos da crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmo em círculo fechado e trazem-nos assim de volta às sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, é aquele visgo que deixa fixado, preso à nossa mente, esses pensamentos como onda que vão, mas voltam. A gente não consegue se livrar desses pensamentos. Estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis. Nós vimos o Corsino, o Veiga, e esse último que não foi dito o nome. 3 almas que deixaram na existência última somente quadros de tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam
as faltas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo que sofre a fixação de usura não receberam dele quaisquer recurso de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo. Quando visitado pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem, carregadas pelos princípios mentais de ódio e elogios E e egoísmos dos jovens litigantes. Então, esse pai também não deu nenhuma educação para os filhos. Qual foi a criação que ele passou, esses 25 anos, que ele passou preocupado em receber essa herança? Ele teve em dar uma boa formação aos filhos. Nenhuma. Não é? Formação nenhuma. Educação moral. Porque eles podem ser advogados, médicos, professores, eles podem ter o título que eles quiserem, mas educação moral eles não têm. E aí, Célia, a gente, como esse estudo, a doutrina espírita nos traz essa reflexão, a gente precisa se questionar e que tipo de educação nós estamos dando para os nossos filhos, ou demos, e para os nossos netos. Que tipo de educação? Será que nós temos que só ensiná-los a ganhar dinheiro? Ou nós temos que nos preocupar com a formação moral, religiosa deles, para que a gente não venha a sofrer decepções quando deixarmos a carne? Nosso irmão, que padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetuou deliberadamente, o que assassinou, atropelou aquele transeunte bêbado que era inimigo dele, era desafeto dele, né? Então, nosso irmão que padece a fixação do remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana, aqui na Terra passou batido, ele não foi condenado pelo ato que ele cometeu, porque ninguém viu. Então, na justiça humana, o crime que perpetrou deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. Então, tá vendo, Célia? É a mente dele que está punindo. Porque ele não teve punição na Terra. Mas agora, a forma de pensamento do ato que ele cometeu, a sua própria mente está punindo ele. E o nosso companheiro, que se detém ao vício, reabsorve as ondas do seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes, que a elas se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Então, dos 3 casos aqui, o Silas está explicando exatamente qual o processo que a própria mente deles os pune. Diante do nosso espanto, o assistente inquiriu: compreenderam? E nós compreendemos? Sim, havíamos entendido. Sob forte emoção, Hilário considerou: agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Aqui a gente precisa parar para pensar, né, Célia? Olha a reflexão que o Hilário faz. Quantas vezes nós temos os nossos entes queridos que desencarnam e aí cometeu algumas faltas, aquele pai que
não teve oportunidade de deixar alguma coisa para os filhos, ou até que deixou, como foi aquele, aqui o companheiro Corsino, né? Que deixou lá a herança para os filhos, mas eles não tiveram entendimento para receber essa herança e zelar pela imagem, pelo espírito do Pai. Olha o poder da oração, da prece, a importância de nós nos preocuparmos. Quantas vezes morre desafetos nossos e a gente continua xingando, continua blasfemando, continua, mesmo sabendo que ele já perdeu o corpo físico. E essas vibrações chegam até eles. Então, só repetindo aqui, ó, sob forte emoção. O Hilário estava emocionado. E aí ele faz essa consideração, ó, agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. E aí, sim, respondeu Silas prestimoso, todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne. Todos estamos ligados um ao outro. E achamo-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida material. De nossa vida mental. Nossa vida mental. Então, o bem é a luz que liberta. O bem é a luz que liberta. Então a gente precisa fazer o bem. Sabe? E o bem não precisa ser distribuir dinheiro, não. O bem é a gente dar um bom dia para aquele companheiro que a gente sobe e desce o elevador todo dia. O bem é a gente ouvir aquele amigo que está precisando falar. Então, o bem é a luz que liberta. O mal é a treva que aprisiona. Então, olha, para a gente, André está falando, está nos explicando, está nos esclarecendo. O bem é a luz que liberta. O mal é a treva que aprisiona. Nós vamos escolher. Nós vamos usar o nosso livre-arbítrio. A espiritualidade, os nossos mentores, o nosso pai, ele não vai interferir nessa escolha nossa. Eles vão torcer, nosso mentor vai torcer muito e vai falar o tempo todo para a gente o bem, o bem, o bem. Faz. Mas nós vamos escolher. E então, o bem, a gente precisa, voltando, pensar nesse bem de uma forma mais simples possível. Então a gente quer um abraço, liberdade de mão, um bom dia. Ou treva. Escolhe. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhante realidade indefectíveis e eternas. Calamo-nos, preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e ao silêncio em torno das preciosas lições colhidas. Então, é o que a gente precisa fazer a partir de agora, né, Célia? Tirar esse restante do nosso dia, da nossa tarde, para que a gente possa reflexionar com relação aos ensinamentos desse capítulo, dessa última fala, dessa última que André Luiz trouxe para nós nesse dia de hoje, sobre o atendimento a esses espíritos que o Corsino, do Corsino, Veiga, que estão sobre a guarda do nosso Orzil.
São essas lições, são esses esclarecimentos que André nos traz em todos os seus livros, em todos, que a gente precisa estudar, a gente precisa ler André Luiz com mais atenção, trazendo o que ele nos diz para as nossas vidas agora. Então, Célia, chegamos ao final do nosso estudo nessa manhã, tarde de hoje, desejando a vocês um excelente almoço e que possam temperar com essas mensagens de André Luiz. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.